Aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje nós vamos fazer uma blusa de um ombro só. Vai ser toda de ponto alto, mas vai ter ali uns acabamentos diferentes que vai dar o diferencial, e ela já é diferente por si só por ser de um ombro só, tá? Aqui eu vou estar usando hoje a linha Bella Fashion com agulha 1,75, tá? É bom ter 3 novelinhos para não faltar. Acredito que vai entre 2 e 3, mas é sempre bom ter mais para não faltar, tá? O que a gente precisa de medida? Precisamos somente uma blusa soltinha, tá? Então, o que a gente precisa? Podemos pegar aí a altura do braço, né? Pegando ali da axila até o pulso. Podemos também pegar a circunferência do braço. Não tenho certeza se vamos usar todas essas medidas, mas são medidas que é interessante ter, caso precise, tá? Então, a altura do braço, circunferência do braço, naquela parte maior, em cima do cotovelo, né, mais pra cima. E também podemos pegar a medida do busto, tá? Circunferência do busto, medindo com a fita métrica. Mas é isso, vamos iniciar, então, a nossa blusa. Aqui é o seguinte, gente, eu já fiz aqui um pedaço, porque a gente vai fazer 2 iguais. Então, eu vou fazer um com vocês agora, que vai ser o meu segundo, e depois vocês vão fazer uma cópia desse que a gente vai fazer juntos, tá? Então, aqui eu iniciei com 20 pontos, o que dá 8 centímetros. Eu vi que vocês pedem muito a questão de centímetros, porque vocês podem usar uma linha diferente, né? Então, aqui tem 8 centímetros e a altura ficou 32, tá? Porque aqui ela não chega até a outra axila ali, que seria a metade do corpo, tá? Ela chega antes, um pouco antes. Eu só cheguei na altura que precisava, que é uns 3 dedos abaixo da axila, é a altura que a gente precisa, porque depois nós vamos trabalhar uma barra ao redor de toda a blusa, tá? Então, não tem perigo de dizer, tá meio que na metade do seio. Não tem problema, porque depois a gente vai trabalhar a barra. E a barra vocês vão poder trabalhar a altura que vocês quiserem, aí dependendo da altura que vocês deixarem essa parte inicial, tá? Então, nós vamos fazer 2 partes iguais, sendo que aqui desse lado, onde tem o aumento, nós vamos fazer correntinhas depois para interligar essas 2 partes, tá? E essa outra partezinha é a parte reta, que vai ser onde vai ter a manga. Então, aqui, depois que a gente fizer a outra parte, nós vamos fechar um pedaço, tá? Depois a gente vai trabalhar circular aqui, mas eu tô falando primeiro dessa parte. Como é grande, não vai ter uma manga desse tamanho, né? Porque é 32 centímetros de altura, é gigante. Então, depois que a gente fizer as 2 partes e interligar esses 2 lados aqui com as correntinhas que vai faltar, aqui nós vamos fechar um pedaço, tá? Com agulha de tapeçaria. E aí, depois, sim, ou até não precisa nem ser com agulha de tapeçaria, pode até ser com ponto baixíssimo mesmo, para quem não tiver agulha, tá? E aí, depois, nós vamos trabalhar circular aqui, mas vamos fazer por partes. Vamos começar, então, por essa parte aqui de cima, onde, como eu falei, eu iniciei com 20 pontos, que são equivalentes a 8 centímetros. Vamos, então, aqui iniciar laçando a linha. E eu vou fazer aqui as minhas 20 correntinhas. É sempre legal essas correntinhas iniciais, toda vez que a gente for iniciar um trabalho, tentar fazer a argolinha mais solta e não muito apertada, porque senão o trabalho fica meio que enrugado e não fica legal, tá? Vamos fazer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Feitas as 20, eu sei que a primeira lá do início, ó, quando eu empurro, ela fecha. Então, eu vou fazer aqui mais 3 correntinhas pra virar. Laço a minha linha, vou pular aqui 1, 2, 3 correntinhas, e na quarta eu vou fazer o meu ponto alto. Assim, eu já fico com 2 pontos altos, um das correntinhas que a gente acabou de pular, e esse que a gente acabou de fazer. E aí, nós vamos seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha. Então, se eu fiz ali no início 20 correntinhas, eu vou ter aqui 20 pontos altos, tá? Vamos fazendo assim até chegar ao final. Chegando ali no final, eu volto pra gente falar das próximas carreiras. Terminada a primeira carreira, com os meus 20 pontos altos,
a gente vai fazer 8 carreiras retinhas com a mesma quantidade de pontos. A partir da carreira número 9, nós vamos começar os aumentos, da mesma maneira que é esse aqui. De um lado é aumentos e do outro sempre reto, tá bom? A parte reta é a parte que vai ter a manga. Essa parte aqui é a partezinha que vai ser soltinha e depois vai ter aí aquela barrinha, tá? Então, aqui, para fazer as demais carreiras, nós sempre vamos iniciar com 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, e os demais nós vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, são 8 carreiras com a mesma quantidade de pontos aí que vocês iniciaram, que no meu caso são 20 pontos altos, tá? Aí, volto então na carreira número 9 para a gente começar os aumentos. Chegando aqui na carreira número 9, nós vamos de um lado, então, manter sempre reto, né? Sempre ponto alto sobre ponto alto, e do outro lado vai ser sempre os aumentos. Então, aqui eu vou começar fazendo aumento no início, então, desse lado sempre vai ser aumento e do outro lado sempre vai ser reto. Quando vocês forem fazer o outro lado, vocês vão fazer o contrário. Já que nesse lado vocês estão iniciando o aumento no início da carreira 9, quando vocês forem fazer a outra parte, vocês vão iniciar o aumento lá no final da carreira 9. Então, o início vai ser sempre reto e aqui no finalzinho da carreira 9, daí vai ser o aumento, tá? Só lembrar de fazer o contrário no próximo lado. Então, subo 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto e trabalho dentro do mesmo ponto mais 2 pontos altos para a gente ficar com um total de 3. Só isso, tá? Nos demais, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Chegando lá no final da carreira, terminou o último ponto alto, virou, subiu 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, trabalha ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, faltando 2 pontos, eu volto para falar sobre o aumento. Chegando aqui no final, sobrando 2 pontos, no penúltimo ponto, aqui o ladinho do aumento, tá? No penúltimo ponto, eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E no último ponto também faço 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, toda vez que for aumento no início da carreira, que é, ó, quando a gente vira, é aumento no início da carreira, que é aqueles 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Quando o aumento é no final da carreira, é sempre nos 2 últimos pontos altos da carreira, fazendo 2 pontos altos dentro de cada, tá? A gente tá aumentando a mesma quantidade de pontos, que é 2 pontos a mais por cada carreira. A gente só tá fazendo de forma diferente em cada carreira, tá bom? É só isso. E aqui, como eu falei, sempre permanece reto. Como eu falei, fez 32 centímetros de altura, e essas carreiras aqui de aumento vão ser sempre assim daí, tá? A gente vai fazer aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 carreiras de aumento. Então, como já tem 2, ainda faltam 24, sempre fazendo dessa maneira. Iniciando o aumento na carreira, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? Daí, trabalha ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira, terminou, virou, subiu 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, chegou no final, é 2 pontos altos dentro de cada espaço, nos 2 últimos pontos altos. É só isso, tá bom? A gente não, como eu falei, quando terminar uma parte, vocês vão cortar a linha, passar por dentro da laçada e fazer a outra parte, só lembrando de começar o aumento do outro lado. Já que aqui a gente começou o aumento no início da 9ª carreira, no outro lado vocês vão começar o aumento lá no final. Essa parte aqui sempre vai ser reta e o aumento vai estar pra cá, tá bom? É só isso. Quando a gente fizer as 2 partes, como eu falei, elas não vão pegar o corpo todo, vai faltar espaço aqui, ó, pra interligar uma parte a outra. É isso mesmo, tá? Que nós vamos usar correntinhas para interligar essas partes, porque já chegou na altura que a gente quer. Se a gente continuar fazendo carreiras, não vai dar certo, vai ficar ruim, porque vai descer mais essa parte. A gente não quer, a gente quer que fique nessa altura, tá bom? Então, não se preocupem que realmente não é para encontrar o corpo certinho. Essa parte aqui nós vamos fechar um pedaço e essa aqui nós vamos terminar colocando correntinhas, que aí depois a gente vai fazer isso, tá? Então, vocês podem terminar a primeira parte, cortar a linha e passar por dentro da laçada, e a próxima parte, daí não precisa cortar a linha e passar por dentro da laçada, tá? Eu disse aqui, gente, que não precisava cortar quando vocês fizessem a segunda parte, mas pode sim, cortar e passar por dentro da laçada. Aí, nós vamos unir as 2 partes, ó, viradinhas, o lado reto com o lado reto,
e a parte do aumento com a parte do aumento. Nós vamos fazer primeiro a costurinha aqui de cima, tá? E aí, depois, nós vamos fazer a costurinha de baixo. Deixa eu só arrumar aqui um negócio, que eu acho que é assim que eu tenho que costurar. Deixa eu só virar pro outro lado. Isso, ó, tá? Então, nós vamos costurar aqui em cima primeiro. Vocês que sabem se vocês querem fazer com a agulha de tapeçaria ou com ponto baixíssimo, eu vou fazer com a agulha de tapeçaria. Que é basicamente, eu vou pegar um ponto aqui desse lado, com um ponto ali do outro lado. Vou passar essa linha e vou fazer aqui um nozinho inicial pra segurar. E depois só vou fazendo a costurinha normal. Pego o próximo ponto, com o próximo ponto ali de trás, e vou fazendo a costura, né? Se eu tenho 20 pontos, eu vou ter aí 20 costuras. Então, não tem segredo, tá? Só ir passando a agulha certinha até acabar os pontos. Terminou essa costurinha aqui, pode cortar a linha, fazer o arremate, e aí eu volto para falar sobre essa costura aqui. Aí pode pegar, né, um pedaço de linha maior, né, na agulha pra gente poder fazer essa costura. A gente só vai costurar um pedaço, né, e vai deixar o suficiente aqui pro braço. Eu quero fazer um braço soltinho, então eu vou deixar, né, carreiras ao ponto de que o braço que a gente vai trabalhar fique mais soltinho. Não quero fechar muito, só vou fechar um pouco, porque assim é gigantesco. Feita a costura aqui de cima, agora a gente vai fazer essa costura aqui da lateral. Tá? Que é basicamente a mesma coisa, a gente só tá pegando por carreiras. Então, para cada carreira, a gente vai fazer 2 costuras, tá? Ó. Então, eu pego aqui no primeiro pontinho, com um ponto ali do outro lado, né? Peguei um pedaço de linha maior, vou fazer aquele nozinho inicial. E aí, é só lembrar que para cada carreirinha, a gente tem que fazer 2 costuras. Só isso também, não tem segredo. Tá, ó. Ajeita aqui a linha. E sempre daí vamos fazer... Aqui já fiz, né, da primeira carreira, tô aqui na segunda, ó. Sempre fazendo 2 costurinhas pra cada carreira, tá? Aí, vocês vão provar pra vocês verem quantas carreiras vocês querem deixar. Eu vou fazer aqui o meu, vou provar, e quando eu voltar, eu vou falar quanto eu deixei. Mas é que depende muito do braço de cada um, tá? É muito particular também do gosto, se você gosta mais apertado, se você gosta mais soltinho, mas a proposta dessa blusa é mais soltinho, tá? Não super soltinho, mas mais soltinho. Então, eu vou fazer aqui a costura das carreiras e eu volto daí, vou cortar, né, fazer o arremate e volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu deixei. Terminada aqui a costura, eu deixei 18 carreiras de cada lado, tá? Vocês têm que ter muita atenção nisso, tem que ter a mesma quantidade de carreiras dos 2 lados. E depois é só arrematar a linha e a gente desvira a peça, deixando ela pro ladinho certo. Então, a gente já tem 2 costuras, tá? A parte da manga vai ser a última coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar agora em uma das pontas, pra gente fazer a quantidade de correntinhas que tá faltando pra gente prender ali do outro lado. Então, no último ponto, eu vou passar aqui a minha linha. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Já tem aqui uma linha de antes também. Vou fazer 2 nozinhos. E aí, vou fazer aqui, eu não sei quantas ainda, a gente vai ter que testar, cada um vai ter que testar no seu corpo, tá? Lembrando que é pra ser uma blusa soltinha, gente, então não é pra ficar super grudada no corpo. Então, eu vou fazer aqui umas 20 correntinhas, pelo menos, acredito que vai pelo menos 20. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no outro lado, aqui no último ponto alto aqui do outro lado, e vou testar pra ver se vai ficar bom ou não, tá? E aí, eu volto pra falar pra vocês. E aí, eu vou voltar sem ter fechado pra fechar junto com vocês, pra quem tiver dúvida. Aqui no meu, eu fiz 30 correntinhas, provei e ficou bem legal com 30. Então, pra mim, 30 foi o suficiente, tá? Então, aqui, daí, a gente pega na outra ponta, como eu falei, aqui no último ponto alto, e a gente fecha com um ponto baixíssimo. Aí, aqui, ó, a gente vai voltar ao trabalho. Ao invés de a gente trabalhar pra cá, a gente vai trabalhar pra cá novamente, de onde a gente veio com as correntinhas. Aqui é o seguinte, essa linha, ela vem pra frente só aqui nesse momento, até a gente arrumar, depois ela vai ficar normal, tá? Então, aqui, ao invés de iniciar a carreira com 3 correntinhas, a gente vai fazer diferente. Eu comecei a fazer dessa forma
porque o acabamento vai ficar melhor, ele fica meio que um acabamento invisível. Então, nesse mesmo ponto que eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou inserir a minha agulha, vou puxar essa linha aqui, ó, formando duas laçadinhas, tá? Aí, eu vou fechar como se fosse um ponto baixo. E agora, eu faço mais uma correntinha. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Não é mais, quando eu trabalho a circular, não é mais 3 correntinhas, é dessa forma. Quando a gente for finalizar a carreira, eu vou voltar para finalizar com vocês e vou mostrar novamente como fazer para quem ficou com dúvida, tá? Mas sempre que eu for trabalhar alguma coisa circular, eu vou fazer dessa forma todo o início de carreira, tá? Nos demais, agora a gente trabalha normal, ó, laço a linha e vou trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto. Aqui é um ponto alto sobre cada correntinha, no caso, tá? Então, só ir trabalhando, ó, um ponto alto sobre cada correntinha. Vou ter aqui 30 pontos altos das 30 correntinhas que eu fiz. E nos demais, daí, ponto alto sobre ponto alto por toda a volta, tá? Até fazer aqui o último ponto alto, que é no penúltimo ponto aqui desse outro lado, tá? Que o último a gente já iniciou. Aí, eu volto pra finalizar e mostrar novamente esse início aqui pra quem ficou com dúvida. Cheguei aqui no último ponto alto, ó, nós vamos fechar daí com ponto baixíssimo naquela segunda correntinha que a gente fez daquele ponto, ó. Como se fosse a terceira correntinha do ponto alto que a gente subia, é a mesma coisa, ó. Então, fechei com ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira, ó, no mesmo ponto que eu fechei com ponto baixíssimo, insiro a agulha, puxo outra laçadinha, fico com duas. Pego a linha e fecho como se fosse um ponto baixo. Novamente, daí faço uma correntinha e aí começo a trabalhar a partir do próximo ponto, né? Ponto alto sobre ponto alto. Aquele ali agora é o nosso primeiro ponto alto. Conforme vocês forem subindo as carreiras, vocês vão perceber que antigamente, quando a gente subia 3 correntinhas, ficava um espaçamento. E dessa maneira, não. Ele fica fechadinho, como se fosse uma emenda invisível. Tá? Vocês vão perceber isso. Se vocês pegarem o trabalho de vocês e verem, compararem com esse, vocês vão ver a diferença, tá? Então, aqui a gente vai fazer várias carreiras até chegar no comprimento que vocês querem. Só lembrem que lá no final a gente vai fazer uma barrinha de 4 dedos, tá? Então, tem que lembrar que tem mais esses 4 dedos. Daí, não vão chegar até o final, porque tem os 4 dedos, que é uma barrinha que a gente vai fazer para fazer o acabamento da parte de baixo, tá bom? Então, e outra coisa, nós vamos fazer uma última carreira dando uma diminuidinha antes de fazer essa barrinha, porque é pra ela ficar meio estufadinha assim, mas daí quando chegar lá eu explico pra vocês. Então, vai ter em torno de 4 a 5 dedos aí a barrinha, tá? Não vai chegar a 5 dedos, vai ser 4 e um pouquinho mais. Então, façam aí o comprimento, vou fazer o meu, aí eu volto pro acabamento da parte de baixo. Chegando aqui, eu cheguei próximo ao umbigo, eu fiz 15 carreiras. Vamos fazer agora uma última carreira de ponto altos com algumas diminuições para dar uma enxutadinha. E aí, por último, a gente vai fazer a barrinha toda de ponto baixo. Então, aqui, nós vamos iniciar normal, ó, daquela maneira que eu sempre tava fazendo, ó. Puxando a laçadinha, pra gente ficar com duas. Fechamos a laçadinha. Peraí, deixa eu só fazer de novo. Puxamos a laçadinha e um pontinho baixo. Olha que diferença que dá no acabamento. Ele parece um acabamento invisível, não fica espaçamento, que nem quando a gente inicia com 3 correntinhas. Então, a partir de agora, vai ser sempre assim, tá? Vocês podem colocar isso em todos os trabalhos de vocês, independente se é roupa ou não. Então, aqui, primeiro ponto alto, a cada 6 pontos altos, a gente vai fazer uma diminuição. Então, aqui eu tenho 1... 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre a cada 6 é a diminuição, que é bem simples, ó. Laço a minha linha, vou no próximo ponto livre, puxo, passo somente a linha pelas 2 primeiras laçadas e guardo, não fecho mais. Laço a linha, vou no próximo ponto livre, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, fiquei com 3 laçadinhas, fecho todas. Acabei de transformar 2 pontos em apenas um. Novamente, ó, vou fazer mais uma vez. Vou fazer 6 pontos altos normais. É como se a gente fosse fazer ponto alto, só que a gente não termina de fechar. A gente passa só pelas 2 primeiras laçadas, ó. Ponto número 4, número 5 e número 6.
Então, ponto 7 e 8 eu vou transformar em apenas um. Laço, vou no ponto livre, puxo, passo só pelas duas primeiras laçadas e guardo. Laço, vou no próximo ponto livre, puxo, passo pelas duas primeiras laçadas, fico com 3 laçadas, fecho todas. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer por toda a volta. Feito o último ponto alto, fechem com o ponto baixíssimo onde a gente iniciou, e aí eu volto pra gente começar a trabalhar a barrinha. Feito a carreira com a diminuição, agora a gente vai fazer a barrinha. Aqui vocês vão poder escolher a quantidade de pontos que vocês querem colocar. Eu, no meu caso, vou usar 16 pontos. Então, vou subir 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É a quantidade que eu quero usar, um pouquinho mais, vai dar uns 5 dedos essa minha barrinha aqui, mas aí vai de vocês, tá? Feitas as correntinhas que vocês querem, a gente vai fazer mais uma pra gente poder começar. Vamos pular essa que a gente acabou de fazer e a partir da segunda a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada correntinha, tá? Então, se eu fiz 16 correntinhas, eu vou ter aqui 16 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus pontos baixos, aí eu volto para mostrar para vocês. A gente vai descendo e subindo, tá? Feito o último ponto baixo, nós vamos vir no próximo ponto alto livre e vamos fechar com ponto baixíssimo. Vai ser todo de ponto baixo, tá? Então, ó, vim no próximo ponto, fechei com ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, eu vou caminhar mais um ponto baixíssimo no próximo ponto alto livre. Caminhei, virei a carreira, e agora, a gente, independente da carreira, se é para cima ou para baixo, nós sempre vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, pegando somente na argolinha de trás, tá? Se vocês observarem, tem duas argolinhas, a da frente e a de trás. A gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, pegando somente na argolinha de trás, tá? Conforme a gente for trabalhando, vocês vão percebendo que vai formando um relevinho, tá? Então, pontinho baixo sobre pontinho baixo, pegando na argolinha de trás. Só na última argolinha, no último pontinho baixo, não tem problema pegar normal, porque não tem duas argolinhas, tá? Mas no demais, sempre pontinho baixo sobre pontinho baixo, pegando na argolinha de trás. Se vocês tiverem dificuldade para olharem, é sempre bom ir contando também, tá? Vou terminar ali e volto novamente para explicar mais uma vez. Eu havia falado que no último pontinho vocês poderiam pegar nas duas argolinhas, mas no pontinho baixo diferente do ponto alto. Então, na última, mas não, de qualquer forma é melhor pegar nas duas, porque pro acabamento vai ficar melhor, tá? Então, sempre o último pontinho baixo e o primeiro a gente pega nas duas argolinhas, ó. Aqui vou iniciar o primeiro, é nesse mesmo aqui que eu acabei de finalizar na carreira anterior, ó. Faço o primeiro pontinho baixo, pegando nas duas argolinhas. Mas os demais é sempre pegando na argolinha de trás, tá bom? Então, não tem segredo. Toda vez que eu descer, eu vou vir no próximo pontinho livre e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar mais um ponto baixíssimo, viro a carreira e pontinho baixo sobre pontinho baixo, sempre pegando na argolinha de trás, até a gente dar toda a volta, tá? Essa aqui é uma partezinha meio demoradinha pra fazer. Mas é só fazer com calma, que quando vocês perceberem, já acabou. Quando chegar aqui no final, eu volto, porque daí a gente precisa unir as duas pontas e fechar. Terminado, olha que legal que fica, ó, ele fica repuxadinho mesmo, porque é pontinho baixo, também porque a gente fez aquela diminuição, mas estica, tá? Então, terminada ali a última carreira, nós temos agora que fechar, unir as duas pontas. Então, basicamente, a gente vai, ó, unir pontinha com pontinha. E vamos fazer a costurinha com um ponto baixíssimo, ó. Então, pego no primeiro pontinho baixo, com o primeiro lado, o outro lado. Deixa eu só verificar se é este aqui mesmo, Com o primeiro lado, outro lado, ó, e aí fazemos um ponto baixíssimo. Pego o segundo desse ponto, com o segundo aqui do outro lado, e a gente vai fazendo ponto baixíssimo para cada pontinho. No meu caso, eu tenho 16 pontos, né? Então, vou ter aqui 16 costuras com ponto baixíssimo. Não tem segredo, tá? Só vocês irem fazendo com calma. Terminou a última costurinha, daí é só cortar a linha, passar por dentro da laçada, fazer o arremate e aí desvirar, ó. Que daí ela fica bem certinha.
Terminada, então, essa barra de baixo, a gente vai fazer a mesma barra aqui, ó, ao redor de toda aquela parte de diminuição. Primeiro, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, e depois a barrinha, que vocês vão poder escolher aí quantos pontos vocês querem colocar, tá? A barrinha vocês vão poder fazer sozinhos, porque vocês já sabem como fazer, porque é igualzinho essa aqui. Só muda aí a quantidade de pontos, vocês vão colocar a quantidade que vocês quiserem, tá? Então, eu vou pegar aqui no cantinho, ó, vou passar a minha linha, vou fazer 2 nozinhos. Aqui nessas carreirinhas, daquelas correntinhas que a gente fez a mais para unir parte da frente com parte de trás, é um ponto baixo sobre cada ponto. E aqui nessas carreirinhas, é 2 pontos baixos sempre por cada carreira, tá bom? Então, fiz aqui meus 2 nozinhos, vou passar pela laçada, nesse lugar aqui eu já faço um ponto baixo. E aí, eu começo, ó, sempre 2 pontinhos baixos para cada carreira, não tem segredo, ó. Só ir fazendo 2 pontinhos baixos para cada carreira. É bom a gente fazer essa carreira de ponto baixo antes, porque depois fica mais fácil pra gente trabalhar a barrinha, porque já tem os pontos mais nítidos do que deixar direto aqui nessas carreiras que a gente havia feito, tá? Então, a gente vai fazer esse acabamento por toda a volta. Feito o último ponto baixo, é só fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. E aí, vocês vão subir quantas correntinhas vocês quiserem para essa barrinha e vão fazer essa barrinha também por toda essa volta aqui, tá? Terminou a barrinha, vocês vão fechar da mesma maneira que a gente fechou aqui embaixo. Cortou a linha, fez o arremate, tá? É o mesmo esqueminha. E aí, a gente volta, então, para trabalhar aí a manga. E no final, a manga vai ter essa mesma barrinha também. Vai ficar uma blusa bem linda. Terminado, então, esses 2 acabamentos, ó, como é que ficou. Olha como já dá um diferencial na peça, né? Agora, a gente vai trabalhar, então, somente a manga que faltou. Nós vamos trabalhar ela reta até faltam uns 6 dedos aqui do pulso, que é aquela carreirinha que a gente vai fazer igual aqui, uma carreirinha de diminuição, de ponto alto, e por último, a barrinha, que vai ter uns 5 dedos. Aí, eu vou fazer uns 20 pontos a minha barrinha, porque ela é maiorzinha mesmo na foto, tá? Que eu tava usando como inspiração. Então, aqui, vamos pegar aqui por baixo, aqui na parte de baixo do braço, aqui naquele último ponto que a gente fez a costurinha. Se a gente pega direto na próxima carreira, vai ficar um buraco, não vai ficar legal. Então, passei a minha linha no último ponto que eu fiz a costurinha. Vou fazer aqui daí 2 nozinhos. E a gente não sobe mais 3 correntinhas, a gente inicia daquela forma que eu falei, ó. Passo aqui pela laçadinha, né, pra criar uma laçadinha, ó. No mesmo ponto, eu entro com a agulha, puxo a minha linha, fico com 2 laçadinhas, fecho as 2 e faço uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto alto. Aí, pra cada carreira, a gente vai fazer 2 pontinhos altos, tá? Tem segredo. Só ir fazendo pra cada carreira 2 pontos altos. A gente vai trabalhar assim por toda a volta, tá? Sempre 2 pontinhos altos para cada carreira. Deixa eu fazer isso por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu volto para fazer o último ponto na costurinha ali do outro lado. E pra gente fechar, e eu mostrar como é que a gente vai fazer as próximas carreiras. Ó, dei toda a volta. Vou fazer aqui o último ponto alto na costurinha desse lado aqui, né? Como eu fiz o primeiro ali no outro lado. E aí, vamos fechar com ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente subiu, tá? Aqui fica meio que um buraquinho que depois a gente pode consertar passando linha aqui, ó. A gente pode passar, ó, pegar o ponto por dentro e passar uma dessas linhas que ficou, passa aqui pelo meio, só pra unir esses pontos, ó, e depois faz os nozinhos ali do arremate, que ele fica mais juntinho, tá? Só isso. E aqui a gente vai seguir reto, então, tá? Sempre iniciando dessa maneira, no ponto que eu fechei, é onde eu insiro a agulha, puxo uma outra laçadinha, fecho as 2 e subo uma correntinha. E aí, a partir do próximo ponto alto, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto, tá? Isso por toda a volta, toda a voltinha, tá? A gente vai fazer assim, retinho, então, até sobrar uns 6 dedos aqui do pulso pra cima,
tá bom? Aí, quando chegar ali próximo, eu volto pra gente fazer a carreirinha de diminuição, e aí a gente vai fazer essa barrinha aqui também na manga, pra daí a gente finalizar a nossa blusa. Chegando aqui na parte da diminuição, eu fiz 36 carreiras aqui no meu, e agora a gente vai diminuir. Aqui vai depender muito do tamanho do pulso de cada um de vocês, vocês vão poder diminuir à vontade, tá? Então, aqui o meu eu vou diminuir um sim, um outro não. Tipo assim, vou iniciar normal aqui, fazendo aquele primeiro ponto, né? Daquela maneira que eu já ensinei vocês. E aí, sempre, nos próximos dois, eu faço aquela diminuição que eu também já ensinei, tá? Vou fazer, então, sempre um ponto alto normal e no próximo eu vou fazer diminuição. Um ponto alto normal e no próximo diminuição. Aí, vocês vão ver... O de vocês, se vocês vão ver que tem mais necessidade de ter mais diminuição ou não. Eu quero deixar minha manga com 40 pontos, tá? Que eu sei que vai ficar certinho no meu pulso e vai passar na minha mão. Mas, como eu falei, depende muito do braço de cada um. Vocês podem fazer, quanto mais pontos altos vocês fizerem entre as diminuições, menos diminuições vai ter, tá? Quanto menos pontos entre cada diminuição, mais diminuição vai ter. Então, vocês podem fazer uma ou duas carreiras de diminuição até chegar no tamanho que vocês querem e depois fazer a barrinha daquela mesma forma que eu já ensinei vocês. Então, não preciso passar de novo, tá? Vocês vão poder também colocar, ver certinho quantos pontos para ficar certinho do tamanho do pulso. O meu eu vou fazer entre 20 e 22 correntinhas a minha faixinha da manga, tá? Aí, terminou a faixinha, vocês vão diminuir daquela mesma maneira, não vão diminuir, não. Vão fechar daquela mesma maneira, com ponto baixíssimo, não tem erro, é igual o que a gente já fez, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha manga e eu volto para mostrar pra vocês como é que ficou a nossa blusa inteira completinha. Tá finalizada, então, aqui a nossa blusa super estilosa, de um ombro só. Foi menos de 2 novelinhos pra fazer, sobrou ainda um pouco do segundo novelo. Então, é uma peça ainda barata de fazer, tá? E super diferente. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima peça.